Olá, paz do Senhor Jesus, eu estou aqui mais uma vez para gravar a nossa terceira aula sobre o nosso estudo Usando os Dons nas Células de Criança. É um estudo adaptado à EBD, amém? Então, nossa primeira aula nós falamos sobre o dom do apóstolo, a nossa segunda aula falamos sobre o dom do profeta e agora a gente vai falar sobre o dom do evangelista na célula de criança. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que possa chegar a muito mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá, terceiro dom, o dom do evangelista, tá? Eu vou estar lendo aqui. E o nosso professor, no autor, falou assim: evangelize as crianças, faça apelo para os visitantes. Não há necessidade de fazer apelo todas as reuniões, mas havendo visitantes, sim. Ligue o final da lição, a história bíblica, é uma mensagem evangelística e apresente o plano de salvação para a criança que ainda não conhece o evangelho. Isso é muito interessante, né? A gente evangelizar a criança na célula, tá bom? E sempre que houver visitante, é importante a gente fazer o apelo, porque esse é o papel do evangelista, tá bom? É fazer o apelo para as crianças, tá? E não há necessidade de fazer o apelo todas as reuniões, mas havendo visitante, sim. A gente não conhece aquele visitante, a gente não sabe se a criança já ouviu a palavra, se ela já foi evangelizada, se alguém já apresentou para ela o plano da salvação. Então é muito importante a gente estar fazendo o apelo na célula quando há visitantes, né? Se todas as suas crianças que estão ali são crianças frequentes, que já conhecem o evangelho e já entendeu o plano de salvação, já levantou a sua mão, já aceitou Jesus. Se você conhece todos que estão ali, não há necessidade de fazer o apelo todos os dias, todas as vezes que estão ali. Se forem os mesmos, mas se houver criança nova, visitante, aí é importante que finalize a história, né? E faça ali, apresente para a criança o plano da salvação e faça o apelo, tá bom? Então aqui ele fala para a gente ligar ao final da lição, né? Ao final da história, a uma mensagem evangélica e apresentar para a criança o plano da salvação. Não devemos nunca, jamais perder a oportunidade de apresentar o plano de salvação para uma criança, amém? Então, nós temos a campanha aqui de Samuel. Olha só que interessante. É um evento da colheita que o líder de célula de criança realiza para evangelizar os pais das crianças. Olha que interessante. Ele pode usar uma data comemorativa, como o Dia dos Pais, como Páscoa, como Natal, e ensaiar uma apresentação com as crianças. Uma apresentação, uma música, uma dança, um teatro, tá bom? E apresentar aos pais, mandar convite para que os pais possam estar vindo a assistir o seu filho naquela apresentação, tá bom? Aí você vai estar chamando o pai das crianças para dentro da célula, para dentro da igreja, e ele vai também sendo evangelizado, e através daquela criança, Deus pode fazer um milagre na vida da sua família, um milagre da salvação na vida da sua família. Então fica aí uma dica, tá bom? No final da apresentação, o líder faz um apelo, tá? E ao terminar a reunião, ele pega o nome, o telefone dos pais e passa para um líder de adultos, né? De jovens para o acompanhamento, tá bom? Porque você vai cuidar das suas crianças, tá? Então, a parte dos pais é o outro corpo da igreja. Você tá trazendo ele, mas essa parte de fazer visita, de fazer um acompanhamento, cabe, né, ao líder de adulto, os jovens, o pastor da igreja, né, um outro departamento para que venha fazer esse acompanhamento, tá? Então, use evangelismo criativo, pesquise na internet, tá bom? E compartilha ideias com amigas, né? Trocam ideias em grupos, né, do Ministério Infantil, tem muito evangelismo criativo, tá bom? E a gente pode estar trabalhando como nossos pequenos assim também, amém? Vamos lá. Então, esse é o dom do evangelismo na célula de criança. Agora a gente vai falar sobre o quarto dom, que é o dom do pastor.
na célula de criança. Vamos lá. Dá uma pausa aqui. Isso. O líder deve pastorear as suas crianças. Isso implica no acompanhamento e cuidado da criança fora da célula. Preste atenção, vou ler mais uma vez, mas compassivamente. O líder, ele deve pastorear a sua criança. Sabe o que quer dizer aqui? Que nós que estamos ali, nós devemos pastorear nossas crianças, não só dentro da igreja, dentro da sala da IBD, dentro do grupo de louvor, não. Nós temos que cuidar das nossas crianças, acompanhar e ter cuidado também lá fora com as nossas crianças. Ele deve escrever o nome das suas crianças no cartão, colocar na sua carteira, na sua bolsa e orar todos os dias por essas crianças, né? Orar todo dia por elas. São crianças que precisam de muita oração. E num papel escrever o nome e a necessidade daquele mês e interceder por elas. Como? A gente vai, na hora da sala, né, que a gente tá com as nossas crianças, a gente vai perguntar para ela qual é a necessidade dela daquele mês, né? A porta de emprego para o seu pai, a cura de uma enfermidade. Lógico que a gente vai explicar para a criança que o Senhor vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Mas nós oramos e pedimos ao Senhor, porque Ele é um Deus do milagre. Ele pode fazer aquilo também que está dentro do nosso coração. Né? A Bíblia fala que tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, né? E se for na vontade dEle, Ele concederá para nós. Então, nós explicamos para as crianças. Nós temos que fazer as crianças entender que muitas vezes o Papai do Céu fala um não para a gente. E muitas vezes também Ele fala um sim. E que é muito bom ouvir esse sim de Jesus. E não é fácil ouvir um não, mas nós temos que estar preparados para tudo. Não ensina a sua criança que o Papai do Céu nos dá tudo, as coisas que a gente quer, na hora na nossa hora. Não, a gente não vai ganhar uma criança assim pro Senhor. Pode ser que no começo a gente até ganhe, mas depois, com o tempo, talvez a sua necessidade faz ela ver que aquilo não é verdade. Então nós temos que ensinar a verdade para nossas crianças, que o Papai do Céu, Ele nos dá coisas, muitas coisas, mediante a sua vontade. Basta nós obedecer, trilhar os seus caminhos e na hora certa Ele vai conceder a vontade do nosso coração, se estiver também no coração dEle para nós. Se aquilo não for, não distanciar da presença dEle. Porque às vezes nós pedimos algo para o Senhor que vai distanciar nós do caminho deles. Aí Ele acaba não dando. Por quê? Porque Ele quer nós pertinho dEle. Amém? Então nós vamos ter que ensinar a verdade para nossas crianças. Criança precisa aprender a verdade. Não podemos esconder nada das crianças. No mundo teremos aflições, mas Jesus, Ele nos consola. Assim está escrito na Bíblia. No mundo teremos desânimo, sim, mas o Senhor Jesus nos consola também. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Então, esses momentos é muito especial, esse contato com a gente na vida de uma criança. Porque a gente pode também contar para ela a experiência que nós tivemos, experiência de orações respondidas e pedidos alcançados e pedido não alcançado. Como, por exemplo, eu vou contar aqui um rápido testemunho meu, né? É uma coisa assim que eu tenho. Há 15 anos atrás eu perdi uma filha. Ela era bebê ainda. E ela estava no hospital e Deus podia fazer um milagre na vida dela. Na época eu estava afastada da igreja, dos caminhos do Senhor, estava no caminho da desobediência. E eu lembro que ela estava sofrendo um período muito difícil, ela era uma bebê, ela estava com umas complicações, né? Nasceu com uma malformação no cérebro. E eu pedia muito para o Senhor deixar ela comigo. Eu não queria perder, eu não queria passar pela dor da perda. Só que os médicos falavam que não tinha mais jeito, que não tinha mais cura. Que ela tinha que ficar no oxigênio se ela fosse viver um bom tempo, o resto da sua vida. E ele ainda falava para mim que eu não tinha suporte financeiro
para estar levando ela embora para casa devido aos cuidados e aos medicamentos dela, que ia ser muito, muito caro. E eu estava num momento de rebeldia, distante dos caminhos do Senhor. Então eu não tinha muita força para orar. Eu tinha assim, eu estava segurada na oração da minha mãe, do meu pai, né? Que sempre foram homens e mulheres de Deus, com muita fé. E chegou um momento que ela alcançou a cura, o Senhor o curou daquela enfermidade, mas ela continuou internada. E um dia eu fui visitá-la e o médico me deu a notícia que ela tinha sido curada naquele momento, porque foi um momento também um momento que eu estava orando na minha casa, junto com o pai dela, e ele estava orando com um pastor. Eu não sei o nome do pastor, ele pegou o telefone, que estou numa rádio evangélica, era um pastor do Rio de Janeiro, e ele orou. Passou para o pastor o que estava acontecendo naquele momento com a nossa bebê, e o pastor perguntou se ele tinha fé, e ele falou que sim, que ele tinha fé. Então o pastor entrou nesse momento, o anjo da cura está passando lá naquele hospital, e ele vai curar a sua filha. Ele orou, filho de pais católicos, e eu filha de evangélica, mas a minha fé estava muito abalada, já não cria mais no milagre. E ele cria. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente sabe que quando a gente está nesse caminho do Senhor, chega uma hora nessa vida que a gente perde a fé. E ele orou, e a gente foi para o hospital depois da oração, já estava perto da hora da visita, ele chegou no hospital, nós chegamos lá. Eu lembro como no dia de hoje, eu entrei dentro do hospital junto com ele, a menina estava sem o oxigênio, ela não podia ficar 1 minuto sem o oxigênio, 1 minuto ela não podia ficar, e ela estava sem o oxigênio. Eu chamei a enfermeira e perguntei o que estava acontecendo, porque várias vezes a doutora, ela tentou tirar o oxigênio da Sara, minha filha chamava Sara, e a Sara, ela perdia a respiração, chegava quase até ir a óbito. Então não tinha condições nenhuma de ela ficar sem aquele oxigênio. E eu lembro que a enfermeira falou, olha, a médica passou e resolveu tirar o oxigênio, porque a médica achou que ela tá muito preguiçosa, que ela já acostumou com esse oxigênio. Então, isso, ela ficou, e já faz 1 hora que ela está sem oxigênio, foi já exatamente na hora que o médico estava passando, perdão, justamente na hora que o pastor estava orando no telefone, profetizando a cura na vida da minha filha. Foi um momento assim muito lindo de satisfação, e o Senhor a curou, e o médico não sabia entender o que estava acontecendo, porque até ontem o pulmão dela estava todo já desgastado, e naquele dia fizeram um raio-x, o pulmão dela estava restaurado. Infelizmente eu não tenho mais o raio-x nas minhas mãos, mas é uma coisa que ficou marcada dentro do meu coração. E milagre não é para ser discutido, é para ser vibrado, glorificado para o Senhor, né? Milagre não se explica, milagre glorifica isso. Então o Senhor fez um milagre. Olha que lindo falar isso na vida de uma criança. Mas passou 1 semana, o Senhor recolheu a minha bebê. Ele provou que ele era Deus para curar. E Deus cura. Mas estava no plano deles levar ela para morar com ele, porque ela já era dele. Então hoje eu falo isso, eu acho muito lindo trabalhar de Deus. Lógico que eu queria que ela estivesse aqui, hoje seria uma adolescente de 16 anos. E eu glorifico a Deus pela vida. Pela vida, né, que ela teve lá, e glorifico a Deus por hoje, porque hoje eu entendo. Então nós temos que falar para as crianças que Deus, ele nos dá e também ele prova a sua grandeza na nossa vida. Então esse é o dom do pastor dentro da célula, tá? Ele deve cuidar das nossas crianças, ensinar para ela a verdade. A verdade. Se você trabalha com as suas crianças aí, ensine para ela a verdade. E você vai ver que coisa linda que o Senhor vai fazer na sua vida e na vida dela.
Aqui, ó, estabelecer o número de crianças para visitar por semana. Visite as suas crianças. Não importa a quantidade, visite 1 ou 2 crianças por semana. 15 minutos que marcará a vida da criança. Saber que seu líder se importa com ela e não só faz uma célula com ela. É muito mais do que isso. Vai na casa de uma criança, convida um pequeno grupo, leva um bolinho lá, olha, vamos fazer uma visita, vai lá tomar um café com ela. Isso é muito lindo, isso é muito proveitoso, eu já fiz isso, é uma benção, a criança fica muito feliz. E a gente fica mais ainda, olha, eu fico muito feliz quando falo assim, desse ministério que é muito lindo, né? E não há problema que você leve meses para visitar todas as crianças. O importante é começar. É começar. Dá um telefonema, escreve, conversa pelo Facebook. Hoje em dia a gente tem que usar a rede social para essas coisas maravilhosas, né? Então isso ajuda muito no pastoreio na vida de uma criança. Criança faltou na célula, procure saber o que aconteceu. Deixe saber o quanto ela é especial para você e para a célula, que a sua ausência fez falta. Fala para ela, você faltou, senti sua falta. Seu lugarzinho não estava lá, ninguém sentou nele, né? No pastoreio, o preenchimento do relatório talvez faz parte do cuidado da criança. Avaliar as frequências e a ausência, como também se está vendo crescimento na célula. É muito importante a gente ver o crescimento na célula, né? Querer sempre mais crianças. E a cada reunião também é necessário fazer a avaliação da edificação. Houve aprendizado? As crianças assimilaram bem os princípios da lição? O que deu certo? Por quê? As crianças estavam agitadas, a gente tem que sentar e analisar tudo isso daí e tentar pôr todas as coisas no lugar. O preenchimento completo do relatório é necessário para avaliar o progresso do nosso trabalho com os pequenos, visando o crescimento espiritual deles. Então esse é o dom do pastorear dentro da célula. Amém? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, depois me está esclarecendo. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa seu like se gostou. E que nossa vida seja assim, sempre abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Meu Facebook é Tia Meire Gomes, eu estou lá. Também esteja lá comigo no Facebook. Tem alguns trabalhos meus também lá no Facebook, tá bom? E fique atento que logo, logo eu vou estar também gravando nossa próxima aula, tá bom? Que vai ser sobre o dom do mestre. Tá? Um beijo, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.